eu acho a CBF um lixo. Eu acho que o futebol brasileiro reflete o que é a CBF. O futebol brasileiro não merecia tantos escândalos, tanto desgoverno. Muito triste para o futebol pentacampeão do mundo. Galvão Bueno faz forte desabafo sobre o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF e questiona se Ancelotti ainda cumprirá o contrato. O senhor está se sentindo pressionado, presidente? Como o senhor está se sentindo politicamente? Não, eu me sinto tranquilo. Quem faz as coisas corretas, ela não tem o que temer, respeitar os posicionamentos e acreditar na justiça. E aí o Edinaldo ficar como presidente da CBF é um retrocesso democrático, é um retrocesso para o futebol brasileiro, é um retrocesso para tudo. Deixa o seu like e se inscreva no canal porque é de graça e você ajuda demais o canal a crescer. Vamos para a notícia. Se o Edinaldo cair, o Ancelotti vem? A pergunta que fiz na última segunda-feira no Galvão e Amigos na Band tinha fundamento. Diante da turbulenta fase que agita a CBF, a pergunta era mais do que pertinente. Agora, como fica a vida do Ancelotti? Será que ele vai querer vir? Será que o novo presidente vai querer honrar o contrato? Ou será que Edinaldo, mais uma vez, consegue uma assinatura da justiça e volta ao cargo? Eu não sei responder. O que sei é que o futebol brasileiro não merecia tantos escândalos, tanto desgoverno. Muito triste para o futebol pentacampeão do mundo. Eu não acho que o problema é sistêmico. Eu tenho certeza que o problema é sistêmico. Graças a Deus eu não tenho rabo preso com a CBF. Graças a Deus eu não preciso tratar eles bem para entrar em treino, para entrevistar jogador. Eu acho a CBF um lixo. E eu acho que o futebol brasileiro reflete o que é a CBF. E aí você diz, você acha que o problema é sistêmico? Gente, se alguém falar que acha ou que não é porque tem algum interesse. Todos os últimos presidentes foram banidos do futebol. Teve presidente proibido de sair do país. Teve presidente preso. Então eu não acho, eu tenho certeza que o problema é a CBF. Enquanto os clubes não se unirem, não fizerem uma liga forte para enfraquecer o poder da CBF, para esvaziar essa CBF, para mim nada vai mudar no futebol brasileiro. Em suas redes sociais, Rizek comentou o afastamento de Edinaldo e deu boas-vindas a Ancelotti, em meio à bagunça da CBF. Se alguém tinha dúvida sobre por que o anúncio do Ancelotti foi feito daquele jeito apressado e improvisado segunda-feira, eis a resposta. O italiano teve reunião hoje com Rodrigo Caetano e Juan em Madrid. Bem-vindo ao futebol brasileiro, Carleto. É inadmissível um país do futebol que é pentacampeão, que está há 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, que ficou de 70 a 94, não tem uma pessoa nesse país de 220 milhões de habitantes, não tem uma pessoa, não tem um CEO, não tem uma pessoa que possa comandar o futebol brasileiro. Só uma vergonha. É uma vergonha em termos para quem fica e para quem não quer fazer o futebol diferente. E o futebol vai ser esse aí. O futebol é de grana, sujo, e as pessoas continuam no poder e não vão sair. Eles não querem deixar isso. É o Edinaldo, é o Julioto Coutinho, é o João Avelange, é o Ricardo Teixeira, é o Marco Paulo Del Nero, é o Eduardo José Fará, é todo mundo. Eles ficam mais de 20 anos no poder. E aí o Edinaldo ficar como presidente da CBF é um retrocesso democrático, é um retrocesso para o futebol brasileiro, é um retrocesso para tudo. A gente tem nossa equipe de esportes da CNN que traz as informações, está atualizando o caso. Vale lembrar que é a segunda vez que Edinaldo Rodrigues tem uma decisão judicial que o afasta desse cargo, da cadeira de maior importância, mais poder na cartolagem, né, entre os dirigentes do futebol brasileiro. Mais uma vez, uma decisão que foi tomada na Justiça do Rio de Janeiro. Se for mantida, né, esta decisão, é o vice-presidente Fernando Sarney quem assume as responsabilidades aqui e que foi quem moveu ali a decisão judicial. A gente está buscando aqui mais atualizações, mas já havia esta tensão ali que vem desde 2022 de um acordo que foi feito entre federações de futebol dos estados para que Edinaldo Rodrigues fosse eleito presidente da CBF. E mais um episódio ali da conturbada política interna da cartolagem brasileira. E agora essa história de que ele, recém-eleito para o atual mandato, fica, por decisão da Justiça, afastado neste momento. É muito provável que sim, que Edinaldo Rodrigues recorra da decisão e tente derrubar esta decisão da Justiça do Rio de Janeiro, mas o que está valendo por enquanto é a decisão do desembargador
Gabriel Zéfiro, imagino eu, agora não confesso que não estou com a leitura correta aqui do sobrenome, mas este desembargador da Justiça Fluminense, Gabriel de Oliveira Zéfiro, levando aí ao afastamento do presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, na mesma semana em que havia sido anunciado o novo técnico da seleção brasileira, depois de quase 2 anos de negociação com o italiano Carlo Ancelotti. Que situação, ele se despedindo de um dos maiores clubes do mundo, Real Madrid, e chegando à seleção brasileira em meio a esta turbulência política na cartolagem brasileira. A gente está vendo imagens de Edinaldo Rodrigues, que está aí na presidência da CBF, também chegou num momento conturbado em que houve afastamento de antigos dirigentes da CBF, se não me engano, Marco Paulo Del Nero, enfim, já tem algum tempo que a CBF, que durante muito tempo teve o comando, por exemplo, de Ricardo Teixeira, também acabou deixando o cargo em meio a uma série de disputas políticas, de questões judiciais, e agora a gente tem o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando, minha gente, que no ano que vem, pouco mais de um ano, Débora Bergamasco, vai ter a Copa do Mundo. Do Rio de Janeiro. Ele é o presidente da CBF, foi afastado. O TJ avaliou possíveis problemas na assinatura do Coronel Nunes no acordo que garantiu a permanência de Edinaldo no cargo. O desembargador responsável pela decisão indicou o vice Fernando Sarney como interventor, com a necessidade de convocar novas eleições o mais rápido possível. O quê? Para a presidência da CBF? É aquela presidência que o Ronaldo Fenômeno desistiu de disputar? Sim. Mas só tinha o Edinaldo e aí o Ronaldo desistiu, só ficou o Edinaldo? Porque da maneira que acontece hoje, as federações, elas têm o poder total. Todas as federações recebem, entre aspas, um salário da CBF. Esse valor, inclusive, sofreu ali uma acréscimo, uma evolução recentemente. E se as federações chegarem a alguma conclusão, os clubes, o peso do voto dos clubes é 0. Mas por que ele saiu? Não estou entendendo. Possível problema na assinatura do Coronel? Isso, para manutenção do Edinaldo, que já tinha sido afastado anteriormente, conseguiu voltar e agora a Justiça entendeu que houve ali um problema, enfim... Uma assinatura de assinatura judicial. Mas calma que tudo pode mudar. Eu não duvido que até o final do dia ou da noite, algum ministro deu uma canetada lá. A grande questão aí, pra mim, é que o futebol brasileiro é comandado por esse tipo de pessoas. Pessoas que estão mais relacionadas ao ambiente político do país do que ao futebol. Não são pessoas do futebol. Não são pessoas que viveram no futebol, que, enfim, se dedicaram ao esporte, nada disso. São pessoas do âmbito político que usam das suas influências para aproveitar os privilégios desse tipo de cargo. É um absurdo. E costumava ser o contrário. O dirigente ia para o futebol, ganhava status, ganhava vitrine, holofotes, e depois migrava para a política. Né? Eu acho Mas na CBF, eu acho que não. Quem você queria ver na presidência da CBF? Quem? Leila Pereira. Eu também. Tia Leila. Leila Pereira. Organizar Fácil. tudo. E você, Salazar? E seja bem-vindo, Carlos Ancelotti. Eu gosto da ideia da Leila. Eu gosto da maneira dela gerir. Leila ia arrebentar. Meu voto é para ela. Eu queria que ela se candidatasse. Mas, por exemplo... Mais um capítulo de corrupção da CBF, que deve refletir dentro de campo. Deixe a sua opinião sobre mais essa polêmica na seleção. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Até a próxima.